Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mais uma edição da Escola Dominical da Igreja Metodista do Jardim Bela Vista, de uma forma online. Hoje estaremos meditando um pouquinho a respeito da Palavra de Deus e eu quero que você seja uma pessoa que esteja recebendo um pouquinho daquilo que Deus tem para nos ensinar nessa manhã, tanto a mim quanto a você. É um prazer assim inigualável poder ter a sua presença, mesmo que aí da sua casa, através do celular, através do computador, para nós podermos ter um momento meditando na palavra de Deus. Fico de fato muito feliz e creio que logo poderemos nos reunir novamente na igreja, no templo, onde você continua sendo também o nosso convidado. Eu gostaria, para iniciarmos a nossa escola, nosso estudo, de iniciar com uma oração. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e vamos meditar e falar com Deus neste momento. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que sempre o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, meu Deus, porque em cada momento, em cada situação, o Senhor nos concede a oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de meditarmos na Tua Palavra, de aprendermos com ela e de assim, meu Deus, termos condições de vencer as situações no qual somos impostos diante do mundo. No nome de Jesus, que cada um que nessa manhã está assistindo este momento possa ser cheio com a Tua Palavra, que ela possa alcançar os corações, que nós possamos ter entendimento vindo do alto dos céus, para a minha vida e para a vida de cada um. Eu peço e agradeço, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Por conta das situações em que estamos vivendo, nós não podemos nos reunir na igreja. E esse é um meio no qual nós encontramos então para darmos continuidade às ações que são feitas rotineiramente na igreja. Nós nos reunimos todos os domingos às 9 horas da manhã, aqui em Álvares Machado, especificamente falando do nosso caso, na Igreja Metodista do Jardim Bela Vista, onde nós temos lá geralmente 1 hora e 15 de estudo, de meditação, de ensino da Palavra de Deus, onde é dividido em salas para que cada um tenha um estudo preparado de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua idade. Lá nós temos aulas para as crianças, com a nossa irmã Renata, com a nossa irmã Maria Súniga, com a nossa irmã Eva. Temos também aulas para os jovens, com o nosso irmão Alex e a sua esposa Kelly. Temos aulas com os adultos, que são direcionadas e lideradas por mim. Ou seja, nós temos preparado para todas as classes, para todo tipo de idade, aulas, para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus, o que é fundamental para a nossa vida. E durante essas aulas também, nós compartilhamos um pouquinho de um café, uma bolachinha, um queijo, que tem algumas irmãs que acabam nos abençoando, levam um cappuccino, levam bombom. Olha, lá na nossa aula também a gente dá bombom, viu, gente? Você está convidado a vir participar conosco. Lá você se alimenta, alimenta o seu corpo físico e também alimenta o seu espírito. Como estamos distante, não tem como eu convidar você para poder tomar um cafezinho, por conta do risco que estamos tendo. Mas existe um lugar que você pode ir, lá na rua Fuad Maluli 140, os moradores Adenil Costa e Toninho Costa. Lá é um lugar que vocês podem ir, podem frequentar, né? Pode ir de bastante gente, não tem problema não precisa nem fazer higienização das mãos, eles gostam de receber as pessoas, fazem um café delicioso. Minha sogra faz uma empadinha sensacional. É minha sogra, isso que eu disse, pode ir lá, fica à vontade, tá? Neste momento mesmo que de pandemia e tal, tudo bem que eles têm mais de 60 anos, mas não tem perigo nenhum, podem ir lá. Nossa escola dominical é assim, também brincamos, nos divertimos, nos distraímos, mas bora lá começar o nosso estudo. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 22, do 15 ao 22. Então eu vou dar alguns segundinhos para você abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 adiante. Veja aqui, quando eu disse para ir tomar um cafezinho na casa da minha sogra, muitas pessoas estão batendo palmas.
Legal, vou bater palmas com você. Sogra querida, sogro querido, amo vocês. Mateus 22, do 15 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Se porventura você não encontrou, não tem problema. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Mateus 22, 15 diz assim: líderes religiosos perguntam a Jesus sobre o pagamento de impostos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Disse-lhes, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta figura e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram e se retiraram. Pois bem, esse é um texto da época de Jesus, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, mas ele é muito atual com os dias em que estamos vivendo hoje. Nós vamos meditar um pouco nesse texto porque ele nos ensina algumas coisas fundamentais para que nesse tempo, neste momento, nós consigamos ter êxito e sucesso naquilo no qual nós desejamos. O texto fala sobre algumas coisas, sobretudo fala a respeito de política, fala a respeito de grupos religiosos, de lideranças, todos eles dentro da sua estratégia, buscando alcançar o seu objetivo. E na verdade a palavra estratégia, ela vem do termo grego estratégia, né? Que quer dizer um plano, um método, uma manobra para alcançar um objetivo ou para alcançar um resultado que se deseja, que se espera. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos duas classes com um objetivo. Tanto os fariseus, os líderes religiosos, quanto os herodianos se reuniram. No versículo 15 diz: então retirando-se os fariseus, consultaram entre si e surpreenderam alguma palavra, né? E enviaram os seus discípulos, os herodianos, também juntos. Nós percebemos aqui que fariseus eram um grupo religioso totalmente contra aos romanos, que eram aqueles que dominavam o povo naquela época. Eram contrários, eram dois grupos totalmente inimigos, mas com um objetivo maior. Eles decidiram se reunir, decidiram fazer uma união. O que a gente consegue entender a partir daqui, quando o nosso tema da aula hoje é estratégia? Inimigos, quando querem derrotar um outro ainda maior, eles entendem que tem que deixar de lado a rixa, as diferenças, porque eles precisam se unir, precisam se tornar ainda um pouco mais fortes para conseguir destruir um outro que é muito mais forte que eles. Então, dois grupos, um de religiosos e um outro grupo, que era um grupo político, se reuniram para tentar derrubar o Mestre Jesus. Interessante que eles se reúnem e criam uma estratégia. É fundamental que quando nós temos um objetivo, nós precisamos criar o nosso plano. Nós precisamos escrever de fato quais são os passos que nós devemos seguir para alcançar aquele objetivo que nós temos em mente e muitas vezes também no nosso coração. Foi assim que eles fizeram. Sentaram, dialogaram, cada um deu as suas ideias diante daquilo que eles achavam que seria a melhor estratégia, o melhor plano para conseguir então pegar, derrubar e matar a Jesus Cristo. Vejamos lá que no versículo 16: e enviaram-lhe os discípulos.
com os herodianos, dizendo: o enviar é a parte importante também da estratégia. Primeiro eles se reuniram e traçaram uma estratégia. Mas não adianta ficar só no papel. Não adianta ficar só nas reuniões, nos diálogos. As coisas precisam ter práticas. As coisas precisam ser exercidas. Então, o fato deles enviar os discípulos era o início da execução da estratégia. E é aí que muitas vezes nós pecamos. Mas vamos aprender com eles. Enviaram os discípulos herodianos dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, eles começaram a colocar a estratégia em prática, o plano deles em prática, de duas maneiras, e veja como essas pessoas eram inteligentes. Eles primeiro partiram para o lado pessoal, isso vindo dos fariseus, que eram pessoas que gostavam de viver de aparência, se dizerem santos, né? Gostavam de fazer coisas em público para que as pessoas pudessem vê-los e notá-los, de que faziam coisas bonitas, legais e de que eram pessoas do bem. Então eles vêm com essa estratégia. Primeiro eles elogiam a Jesus dizendo assim: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Hipócritas, porque Jesus logo em diante diz assim, e diz assim: não te importas com o que quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. De fato, Jesus não olha para a aparência dos homens. E eles estavam falando deles mesmos, que gostavam de viver de aparência. Essa era a primeira estratégia, elogiar e falar daquilo no qual era o que eles de fato viviam. A segunda estratégia vem lá no versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Os herodianos, não querendo ficar para trás, um outro grupo que tinha lá a sua força, não queria deixar todo o mérito, se conseguisse êxito nesse plano, nessa estratégia, que ficasse ele então para os fariseus, que fizeram a introdução, deram início ao plano. Os herodianos então depois eles deixam aquilo que é de aparência, porque eles não viviam assim de aparência, então eles vêm e querem falar a respeito da lei, do que é legal, do que é lícito, se era lícito pagar os tributos a César ou não. Ou seja, dentro da estratégia desses grupos, eles pensaram em todas as possibilidades. Possibilidade pessoal, humana, visual, aparente, e também na possibilidade política, naquilo que era lei, naquilo que era dever de que as pessoas viessem fazer. Eu paro aqui e fico pensando, sensacional a estratégia desses grupos. Eles de fato pensaram de uma forma muito bem pensada em como conseguir derrubar Jesus. Porém, se fosse com os discípulos, eu até acredito que eles teriam conseguido ter sucesso. Mais um cafezinho, Rua Fuad Maluli, 140 na casa do meu sogro e minha sogra. Estão recebendo todo mundo lá hoje. Se fossem os discípulos, eles conseguiriam ter sucesso. Porque eu acredito que de repente eles não teriam a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que Jesus tinha e tem para conseguir sair de situações complicadas como essa. Se fosse também eu e você estivéssemos diante de uma situação como essa, dentro desse plano estratégico, dentro dessas interrogações, eu falando de mim, com o meu pouco conhecimento, com a minha total ignorância, eu certamente teria caído nesse plano. Mas o problema é que o plano foi direcionado ao mestre dos mestres. Então, se deram mal. Eles perguntaram para Jesus, por fim, o que era lícito. Naquela época, lícito era de fato pagar tributos. O que é lícito hoje?
Lícito de fato é aquilo que é permitido. Mas não é que porque é permitido que é bom. Um exemplo: álcool, bebida alcoólica, é lícito. Não é nenhum crime se você tomar. Eu não estou aqui querendo falar contra quem toma. Estou querendo falar o resultado daquilo que você toma. Você pode tomar e não vai te acarretar nenhum problema jurídico, desde que o que ele pode causar, aí sim vai te trazer más consequências. Mas se eu quiser tomar álcool a qualquer momento do meu dia, eu posso. É lícito. Mas me convém, como a Bíblia diz. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que hoje, de repente, tem sido lícito para mim e para você, ou seja, que é permitido, que nós temos feito, tomado como escolha para a nossa vida, e que, consequentemente, isso tem nos trazido algum mal? Pense e reflita com o que você tem feito com relação a isso. O que Jesus demonstrou ter neste momento onde ele estava sendo interrogado? Primeiro, uma tranquilidade fora do comum. É muito normal nós, enquanto estamos sendo interrogados, ficarmos nervosos, ficarmos desesperados, deixarmos a emoção tomar conta do nosso momento, do nosso corpo, do nosso coração e da nossa mente e falarmos muitas coisas que em muitos momentos não deveríamos falar. Portanto, quando estiver diante de alguma situação de muito estresse, de muito nervoso, de muita emoção, de muita raiva ou de muita alegria, primeiro não tome decisão e não fala nada. Pare, se afaste, pensa, medita, para depois então falar alguma coisa. Mas Jesus tinha esse dom e ele conseguia fazer isso imediatamente. Jesus demonstrou que ele tinha o conhecimento de todas as coisas, tanto do interior quanto do exterior, como foi dito pelos fariseus, e também da intenção das pessoas. Ou seja, eles não conseguiriam e não conseguiram enganar a Jesus. Mestres, líderes, conhecedores da lei, políticos, que criaram uma estratégia maravilhosa para pegar Jesus, não conseguiram enganar a Jesus. E aí eu te pergunto, por que eu acho que às vezes vou conseguir enganar Jesus? Por que muitas vezes você de repente acha que vai conseguir enganar Jesus? Como as pessoas costumam dizer, às vezes por conta de uma Bíblia debaixo do braço, muitas vezes imaginamos que vamos conseguir enganar Jesus. Muitas vezes porque pregamos através de uma mídia social, como é o que eu costumo fazer diariamente, mas e a minha vida no dia a dia? E os meus exemplos no meu trabalho? E os meus exemplos dentro de um campo de futebol? E o meu exemplo no trânsito com as pessoas? E o meu exemplo com aquelas pessoas que querem me pegar, como eram esses que queriam pegar Jesus? Como tem sido? Será que eu tenho vivido também só de aparência, como era o caso dos fariseus? Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque assim como eles não conseguiram enganar a Jesus, não conseguiram pegar a Jesus, nós não conseguimos também enganar a Deus. Mas muitas vezes imaginamos que sim. Jesus então lança-lhes uma outra pergunta. E olha como Jesus é inteligentíssimo. Jesus é sensacional. Versículo 17. Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, ou seja, a maldade deles, disse: por que me experimentais, hipócritas? Você tem experimentado a Jesus? Pensa aí com você. Será que de repente nós não corremos o risco de ouvir Jesus dizendo assim: hipócrita, por que tens me experimentado? E Jesus diz então, no versículo 19: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram o dinheiro. E Jesus, quando pediu a moeda, estava querendo dar a resposta para as duas perguntas que lhe foram feitas, dentro da estratégia que eles gastaram muito tempo para criar, tentando pegar Jesus.
Primeiro porque Jesus falou na moeda com relação à imagem que estava nela. Jesus lhes perguntou: de quem é essa imagem? E quando eles respondem que a imagem é de César, Jesus está querendo dizer a eles assim: se isso é a imagem de César, é porque a ele lhes pertence. E ao mesmo tempo, quando Jesus diz assim, dá a César o que é de César, porque a imagem é dele, Jesus também está dizendo assim: vocês são feitos à imagem de quem? E aí é o que eu te digo para você que está me ouvindo nessa manhã. O que a Bíblia diz a respeito de mim e de você? Somos feitos à imagem de quem? A imagem e semelhança de quem? De César? Dos governadores atuais? A Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus de fato não se preocupa com a imagem exterior. Até porque Jesus não quer o nosso corpo apenas. Jesus quer o que está no interior. Jesus quer o nosso coração. Portanto, somos dele. Nós estamos quase chegando ao fim da nossa aula. Jesus diz assim: de quem é esta efígie, essa inscrição? Disseram-lhes eles: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, maravilharam-se e deixaram e se retiraram. Ou seja, esse foi um diálogo muito rápido, um diálogo muito curto, onde eles imaginavam que conseguiriam, através dessa estratégia, através desse plano de ação, através dessa armadilha, através dessas duas perguntas, conseguiriam apanhar Jesus. Porém, nós vamos entender agora como não cair em uma armadilha. Preste atenção. Da mesma forma que criaram armadilhas para Jesus, fazendo pergunta a respeito de tributo e a respeito de imagem. Quantas armadilhas são lançadas para mim e para você? Diante de quantas delas nós estamos constantemente? Quantas e quantas armadilhas as pessoas criam para tentar nos derrubar? Existe uma guerra muito grande espiritual entre Deus e Satanás. Satanás constantemente está criando planos e estratégias para tentar nos tirar da presença de Deus. Como eu faço para não cair nesse plano? Para que essa estratégia não venha me tirar da presença de Deus? Duas coisas são fundamentais. A primeira delas é conhecendo a Deus. É conhecendo o plano de Deus. E a segunda dela é conhecendo o inimigo. Vamos dizer que nós estamos também no momento, e que é verdade, político e econômico, de grande intensidade, de grande expectativa, de grande medo, por conta da crise que está sendo instaurada, não apenas no nosso país, mas também no mundo. E quando nós falamos comercialmente, algumas pessoas estão criando estratégias para se manterem vivos quando eu digo a respeito de empresas e comércios, é para se manterem abertas. Outros têm criado estratégias para aproveitar do momento e alavancar e conseguir ganhar mercado. Mas eles fazem isso procurando conhecer aquilo que eles têm de bom e conhecer aquilo que o inimigo também tem de bom e de ruim, que é onde eles podem avançar e ganhar mercado. Assim também é no mundo espiritual. De tudo nós conseguimos tirar lições. Diante do que estamos vivendo, as pessoas têm ficado dentro de casa e têm se afastado das igrejas. Essa ferramenta que nós estamos usando hoje é uma estratégia que as igrejas têm usado para vencer aquilo que o inimigo tem tentado fazer diante deste momento, que é tirar os cristãos de dentro da igreja, de dentro do templo. Para tanto, nós conhecemos um plano do inimigo, mas também usamos do plano que vem da sabedoria de Deus.
Para tudo isso, eu só consigo tendo duas coisas: relacionamento com Deus e estudando. Ou seja, vamos finalizar aqui. Como vamos vencer a estratégia do inimigo hoje? Não apenas hoje, mas como vamos vencer a estratégia do inimigo a cada dia? Primeiro, criando uma estratégia. Ninguém consegue vencer um estrategista sem que ele também tenha uma boa estratégia. E parte da minha estratégia é conhecer a Deus e o plano do inimigo, como nós havíamos dito. Mas isso eu preciso colocar em prática, como nós vimos o que aconteceu com os herodianos e com os fariseus. Primeiro eles criaram, depois enviaram os seus discípulos a praticar, a colocar em ação o plano que eles criaram. Então nós já sabemos que precisamos, para vencer o inimigo, conhecer a Deus e conhecer o plano do inimigo. Como eu faço isso? Aí é agir. Uma das formas, escola dominical. Esse momento que nós estamos tendo hoje, que nós temos de todos os domingos às 9 horas da manhã. O outro é meditação, estudo diário da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus nos diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, só será liberto aquele que tiver o conhecimento dela. Se você não está estudando, se você não está meditando, Mateus 5, se você não está meditando, como você vai conhecer? Se você não conhece, você se torna um ignorante. Você é alguém que não tem condições de vencer uma pessoa que tem um conhecimento maior do que você. Então, o meu recado hoje é: vamos criar a estratégia. Vamos à escola dominical. De repente é o trabalho da igreja que você menos tem dado valor. Mas se você não quer conhecer, certamente você também não vai vencer. Segundo, coloque em prática. Só aos domingos? Não. Medita na sua palavra, na palavra de Deus aí na sua casa todos os dias. A cada dia Deus te dará um conhecimento e você sairá da sua casa pronto para vencer as estratégias do inimigo. Porque através do conhecimento, do relacionamento com Deus, o Espírito de Deus nos mostra o que devemos fazer, nos diz o que devemos fazer diante das situações como essa que Jesus foi colocado diante dessas duas perguntas. E a terceira coisa que nós precisamos fazer para vencer as estratégias que estamos enfrentando hoje do inimigo e todos os dias é escolher estar do lado certo. Escolher estar do lado mais forte. Nós vimos que no início dois grupos decidiram se unir. Fariseus e herodianos. Se uniram porque eram fracos e queriam ser mais fortes. Mas nem com essa união, nem com essa escolha, nem fariseu escolhendo estar com os herodianos, nem herodianos escolhendo estar com fariseus, fizeram a escolha certa. Ambos escolheram estar do lado mais fraco, que é o lado do inimigo, que é o lado de Satanás. Que escolha você tem feito? De que lado você quer estar? E aí eu te pergunto, o que você quer? Vencer ou perder? A resposta está diante das suas atitudes, não adiante daquilo que você fala. De repente você fala assim: eu sou de Deus. E as suas atitudes demonstram que de fato você está do lado de Deus? Como eu disse alguns exemplos, no campo, no trabalho, no trânsito, em casa, na rua, com os amigos. Não é com aquilo que eu digo, de que lado eu estou, mas é aquilo que eu faço, é a minha prática, é o meu dia a dia, que vai demonstrar de que lado eu escolhi estar diante de uma guerra de estratégias, do bem, de Deus, e do mal, do inimigo. Quando eu escolho estar do lado do bem, quando eu escolho meditar, quando eu escolho estudar, eu sou forte e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e aquele que eu escolhi. Sem leitura da palavra não existe cristianismo verdadeiro. Tia Alguinha, lá de Angra dos Reis, estamos chegando longe, hein? Que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que nos ouviram nessa manhã, neste momento em que estivemos meditando na palavra de Deus.
Gostaria eu que nós pudéssemos ter um pouco mais de interação, mas eu te convido para que assim que esse momento acabar, você esteja presente conosco na igreja, aqui em Álvares Machado, ou também aí na sua cidade, na sua igreja. Não deixe de frequentar estes momentos, são fundamentais para a nossa vida física, material, mas sobretudo espiritual. Amém? Hoje às 19h30 nós teremos mais um culto de adoração ao nosso Deus, portanto, ligue aí o teu celular, o teu computador, se conecte à Igreja Metodista Bela Vista e se fortaleça um pouquinho mais, ouvindo um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Vamos fazer assim, como nós não tivemos condições de ter aqui uma comunicação de pergunta e resposta, ficou só eu falando. Eu estou aberto a receber as suas perguntas diante daquilo que eu conheço, estarei te respondendo, e caso eu não tenha conhecimento, buscarei então as respostas na Palavra de Deus, auxílio aos meus pastores, Rinaldo e Pastor Fábio, e eu tenho certeza que nós conseguiremos tirar a sua dúvida. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença. Compartilhe esse vídeo, você que assistiu ele ao vivo agora, porque eu acredito que possa ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Não deixe também de ofertar alimentos e dízimos na casa do Senhor, tá bom? Hoje, mais uma vez, eu estarei na igreja das 18 às 19 horas, recebendo essas doações de alimentos para as pessoas que precisam e dos dízimos para nós continuarmos honrando os compromissos da igreja. Ser fiel com Deus e Ele será fiel contigo. Jesus te ama, o Misha, a Igreja Metodista do Jardim Bela Vista também. Deus vos abençoe no nome de Jesus.